E aí, pessoal, aqui é o JP, e agora a gente vai dar início a um outro tópico dentro da chamada físico-química, né? Então, hoje a gente começa a estudar a chamada cinética química. São alguns vídeos para a gente contemplar todo esse conteúdo. E basicamente a gente vai analisar aí a velocidade das nossas reações, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho aqui, temos os nossos reagentes, que vão se transformar em produtos. Mas vamos entender um pouquinho mais aprofundado esse assunto agora. Bom, quando eu falo de velocidade em reação química, eu estou falando de cinética química. Então, essa parte que a gente chama de cinética química é uma parte da química que vai estudar velocidade das reações e também os fatores que a influenciam. Então, vamos supor que você, por algum motivo, e existem vários motivos que a gente quer acelerar ou retardar uma reação, é nesse estudo da cinética que a gente faz isso. Quando a gente fala de velocidade, talvez venha em mente o que a gente trabalha lá em física, mas a gente precisa adaptar esse conceito para a química. Tanto é que existem alguns materiais que nem usam esse termo de velocidade, mas também usam o termo taxa ou rapidez para uma transformação. Ok? Então, você pode encontrar alguns termos diferentes. E essa velocidade pode ser expressa de duas maneiras. Ou como consumo de reagentes, então a velocidade com que eu uso os meus reagentes, ou também a velocidade com que eu formo os meus produtos. Ok? Como que a gente vai calcular essa velocidade? A gente pode calcular a velocidade da reação como um todo ou para um dos seus componentes, seja um reagente ou seja um produto. Isso significa que para uma mesma reação, né, num mesmo exercício, eu posso ter valores diferentes de velocidade dependendo do componente que eu estou analisando ou também da minha reação inteira. Então fica muito atento a isso, porque o exercício vai te deixar claro se ele quer a velocidade de um certo componente ou se ele quer a velocidade da reação. Beleza? Como que a gente vai calcular? Então, primeiro vamos aprender a calcular a velocidade média da nossa reação para um dos componentes. Quando a gente está falando de um dos componentes, a gente vai usar essa fórmula aqui, que é uma adaptação lá da física, né? A gente tem velocidade média lá como ΔS e ΔT. Aqui a gente não tem esse ΔS. Aqui nós vamos trabalhar com esse ΔQ. Bom, essa velocidade, né, esse Vzinho, é a velocidade média, seja de consumo ou de formação do nosso componente. Tá? Então, não importa, sempre vai ser essa fórmula. E ela vai seguir as proporções da equação balanceada. É extremamente importante que você faça o balanceamento da equação, porque, às vezes, você vai conseguir, por um dado de uma tabela, por exemplo, calcular a velocidade de um certo componente, mas a pergunta dele vai ser para outro componente. Nesse caso, você vai precisar fazer aí justamente uma proporção seguindo aí os coeficientes estequiométricos, tá certo? Então, fica muito esperto com esse balanceamento. O que a gente chama de ΔQ é a variação em módulo da quantidade do componente que eu estou trabalhando. Então, primeiro, por que eu uso em módulo nessa fórmula? Justamente porque se a gente está falando de consumo de reagentes, a gente vai ter uma quantidade menor de reagentes no final do que no começo. Se você não usa em módulo, você pode chegar para um componente, no caso, que é um reagente, num valor negativo de velocidade, e aí não faz sentido, tá? Então, para não ter esse problema do sinal, usa sempre em módulo, tá certo? Caso o componente seja um produto, vai dar positiva a velocidade naturalmente. Caso seja um reagente, aí você já elimina esse negativo, ok? E aí, justamente, esse ΔQ é a variação de quantidade. Quando a gente diz quantidade, pode ser das mais variadas formas para fazer essa medição. Por exemplo, eu posso medir a quantidade em massa, em mol ou em concentração molar. E concentração molar é a mais comum aí de aparecer para a gente. Lembrando que, nesse caso, a gente vai usar uma notação especial para concentração molar, que é essa notação aqui em colchetes, tá? Então, sempre que eu falar de concentração molar, eu vou falar desse colchete aqui, desses dois colchetes. Por exemplo, eu tenho uma substância A,
Então, a concentração molar da substância A é uma outra forma de representar, é colocar esse A entre colchetes, ok? E, por fim, aqui o nosso ΔT, que é a variação de tempo, em que eu faço final menos inicial, tá certo? Então, esse delta aqui, essa variação, é justamente final, né, instante final, instante inicial, na hora de fazer o nosso cálculo. Aí a gente pode pensar assim, mas e qual unidade de medida eu uso para velocidade? Essa unidade de medida vai depender da unidade tanto do ΔQ quanto do ΔT, tá? Então a gente tem que aprender aí a analisar a unidade a partir do que a gente tem. Por exemplo, temos aqui alguns exemplos de unidade. Olha só, aqui nós temos quilograma por segundo. Lembra que o por segundo pode ser segundo elevado a menos 1 ou quilograma barra segundo. Nesse caso, o que eu usei? Como ΔQ, eu medi a variação da massa e como tempo em segundo. Também a gente pode ter aqui, por exemplo, mol por hora, em que na variação de quantidade eu medi em mol e o tempo em horas. Ou aqui, mol por litro por minuto, ou seja, mol por litro, concentração molar e minuto, a minha unidade de tempo. Tá? Então, fica muito atento aí, porque tem exercício, às vezes, que pode pedir algumas coisas assim. Ele te pede em minuto, te dá em segundo, então, fica muito esperto nessas possíveis modificações, tá certo? Então, isso, como a gente viu, é para um dos componentes apenas, tá? Quaisquer que sejam esses componentes, beleza? Bom, e agora, como que a gente calcula a velocidade média da reação como um todo? Nesse caso, vamos considerar, por exemplo, uma reação genérica. Tá aqui, ó. Eu tenho A reagindo com B, dando C. E esse Azinho, Bzinho e Czinho são os nossos coeficientes estequiométricos da equação química já balanceada, tá certo? Quando a gente tiver uma reação desse tipo, nós vamos calcular a velocidade da reação dessa forma. É o módulo da velocidade de A por Azinho é igual a VB em módulo por Bzinho e velocidade de C em módulo por Czinho e assim por diante. Novamente, por que a gente está usando em módulo? Porque, no caso, a velocidade de consumo de A e de B, como são reagentes, o valor seria negativo, tá certo? Mas aí o módulo ajuda a eliminar esse sinal. E aqui, eu dividindo, né, quando eu faço essa divisão pelo coeficiente estequiométrico, eu consigo igualar esses valores quaisquer que eles sejam, tá bom? Então, fica esperto aí. Nesse caso, nem sempre o exercício já te traz a velocidade de um dos componentes, mas ele pede da reação. Então, o que você faz? Você calcula primeiro a de um dos componentes, você escolhe qual deles você quer ou qual você tem condições para calcular, e depois calcula a velocidade da reação, ok? Bom, agora a gente vai ver alguns exemplos dentro dessa velocidade em reações químicas. Vamos considerar aqui esse exercício. Olha só, ele fala assim, considere a reação de formação da amônia, N2 mais 3H2, formando 2NH3. A tabela abaixo indica a quantidade de cada substância ao longo do tempo, na reação feita em um recipiente de 1 litro. Então, olha aqui, ó. Tempo está em minutos, eu tenho a variação das quantidades aqui em mol, certo? Detalhe aqui para a equação. Essa equação que ele deu para a gente já está balanceada. 2N, aqui 2N. 6H, 6H. Então, belezinha, já está balanceada. Vamos ver o que ele vai pedir agora. Letra A, ele fala assim, ó. Qual é a velocidade média de consumo de gás hidrogênio nos primeiros 10 minutos? Então, vamos pegar a nossa tabela aqui e ver o que ele quer. Ele quer velocidade do gás hidrogênio e o tempo nos primeiros 10 minutos. Procurando aqui na nossa tabela, está aqui, ó, gás hidrogênio, os primeiros 10 minutos, de 0 até 10. Justamente, como ele quer de um dos componentes, a gente vai fazer ΔQ por ΔT. Fazendo aqui, ó, velocidade do H2. ΔQ vai ser 8 menos 14, final, né? Tempo final menos tempo inicial, ok? 8 menos 14 nas quantidades, quantidade final menos quantidade inicial, pelo tempo, 10 menos 0, ok? Quando a gente faz aqui, ó, 8 menos 14 é menos 6. Por quê? Porque o hidrogênio é um reagente.
Então, a quantidade aí dele foi diminuindo. Como está em módulo, vai ser 6. 6 dividido por 10, 0,6. Como que é a sua unidade aqui? Quantidade está em módulo e o tempo está em minuto. Então, é mol por minuto. Beleza? Essa é a nossa resposta aqui da letra A. Nos primeiros 10 minutos foi justamente essa a velocidade. Cuidado porque a velocidade pode mudar dependendo do instante que você pega, tá? Então, muita atenção nisso no exercício. Não é qualquer valor que você chega no mesmo resultado. Letra B agora. Ele fala assim, ó. Qual é a velocidade média de formação da amônia de 0 a 20 minutos? Então, novamente, a gente pega a tabela, mas agora ele fala da amônia, NH3, no tempo de 0 a 20 minutos. Então, agora é de uma outra substância num outro tempo. Tá aqui. De 0 a 20 minutos, quantidade inicial 0 mols, quantidade final 6 mols. Fazendo aqui, novamente, ΔQ por ΔT. Final menos inicial, 6 menos 0. Tempo final 20, tempo inicial 0. Isso vai ser 6 em módulo, continua 6, né? Dividido por 20, 0,3. 0,3 mol por minuto. Beleza? Por isso que a gente calcula aqui velocidade média. Se você calcular de 0 a 10, vai dar um valor, 10 a 20 outro. Então, velocidade média que a gente está calculando nesses casos. Ok? Agora, vamos lá. Letra C. Qual é a velocidade média da reação de 0 a 20 minutos? Então, agora, está aqui a nossa tabela, ele pede da reação e o tempo de 0 a 20 minutos. Agora tem que tomar cuidado. Por quê? Para calcular a velocidade da reação, a gente tem que escolher um dos componentes. E nesse tempo de 0 a 20. Na letra B, a gente já calculou a velocidade média de um dos componentes nesse tempo aqui, que foi a amônia, tá? Vamos supor que você não quisesse usar a amônia novamente, mas quisesse usar outro. Tudo bem, só que aí você teria que calcular primeiro a velocidade daquele componente. Vamos lembrar aqui, ó, a equação balanceada, no caso para a amônia, é o coeficiente estequiométrico 2. Então, na hora que a gente faz aqui, ó, a velocidade da reação nesse tempo é a velocidade média da amônia em módulo dividido por 2. Por que por 2? Porque é o coeficiente estequiométrico dela. E esse 0,3 foi o que a gente calculou no item B. 0,3 por 2, 0,15 mol por minuto. Essa é a velocidade média da reação de 0 a 20 minutos. Caso você tivesse calculado, por exemplo, com nitrogênio ou com hidrogênio, de 0 a 20 minutos, o nitrogênio seria, no caso, você faria 1 menos 4, e aí depois você dividiria por 20 minutos, e depois dividiria pelo coeficiente estequiométrico dele. Daria esse mesmo valor. Aqui, mesma coisa. Você faria 5 menos 14, depois dividiria pelo tempo, que é 20 minutos, e aí, por fim, pelo coeficiente estequiométrico, que é 3. Em qualquer um desses casos, você sempre vai chegar nesse valor aqui para a reação. Beleza? A gente fecha aí a nossa primeira parte do estudo de cinética química, em que a gente estudou velocidade, como calcular a velocidade nas reações, e aí agora a gente vai para alguns outros conceitos mais aprofundados. Até logo, tchau, tchau!